Dinâmica demográfica, né? Paramos aqui, então vamos dar prosseguimento. Eu falei ontem que a dinâmica demográfica, a gente pode estudar uma dinâmica demográfica, tipo, de qualquer população, porque eu estou falando que toda população, ontem eu estava falando isso, na verdade, toda população, ela muda, né? O seu crescimento, ele pode ser mudado, sua forma de crescimento pode ser modificada, ela se transforma e tudo mais. E a dinâmica demográfica se reflete basicamente na quantidade de indivíduos que habitam um local, que pode variar, né? Ontem eu estava dando uma ideia para vocês de a gente fazer um estudo sobre ao redor da casa de vocês, fazer um estudo sobre o quarteirão, né, de onde vocês moram. Será quantas pessoas nasceram em 2020 aí ao redor da casa de vocês? Quantas pessoas morreram em 2020? Vamos fazer aí um estudo do crescimento vegetativo aí do quarteirão de onde vocês moram? E o que é isso, mulher? Crescimento vegetativo. É o quê? É nada mais do que você pegar a taxa de natalidade e subtrair pela taxa de mortalidade. Aí vai dizer o que para a gente? Vai dizer, se der um número positivo, significa dizer que nasceram mais pessoas do que morreram. Se der um número negativo, é porque morreram mais pessoas do que nasceram. E se der um zero ali, uma taxa nula, significa que as duas taxas, natalidade e mortalidade, nascimentos e óbitos, teve ali uma equivalência entre as duas taxas. Porque o crescimento vegetativo ou natural de uma população, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, certo? Muito raramente vai dar nulo, geralmente ou dá positivo ou dá negativo. Mas aí ele pode dar um número positivo, mas um número bem baixinho, a população está crescendo, mas num ritmo bem lento, que é o que está acontecendo já com o Brasil, por exemplo, com outros países do mundo. Ou então, alguns países do mundo já vivenciam um crescimento vegetativo negativo de sua população. Por quê? Porque tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Aí isso indica o quê? Que esse país já chama a atenção desse país, né? Opa, peraí, a gente tem que se preocupar com o crescimento da nossa população. Por quê? A população ela precisa ser reposta. É necessário que a população seja reposta. Se tem mais pessoas morrendo do que nascendo, então a gente precisa criar aí algum método, alguma estratégia para fazer com que a nossa sociedade ela esteja sempre em reposição. Para que uma sociedade ela esteja em reposição, né, crescendo num nível estável, e crescendo de forma positiva, é necessário que as mulheres desse país tenham, em média, 2,1 filhos. 2,1 filhos. É esse número mesmo, viu? Quebrado, 2,1 filhos. Porque a gente sabe que tem mulher que tem 3, 4 filhos, mas tem mulher que não tem nenhum filho, ou tem só um filho. Tá entendendo? A taxa mesmo de reposição de uma sociedade, de uma população, é que a mulher tenha em torno de 2,1 filhos. Mas tem sociedade que é a taxa de fecundidade da mulher, ou seja, de filhos por mulher, está menos do que um filho por mulher. Ou seja, isso preocupa muito esses países e eles acabam fazendo controle de natalidade, controlando aí o número de nascimentos, promovendo políticas para fazer com que os casais tenham mais filhos, né? Porque a gente sabe que a sociedade, para que ela seja... para ela continue se desenvolvendo economicamente e tudo mais, é necessário que tenham pessoas para trabalhar, para comprar produtos e por aí vai. Isso é o capitalismo, né? Ele funciona dessa forma. Então, é necessário que exista pessoas. Então, quando um país vivencia um crescimento vegetativo negativo, que tem mais pessoas morrendo do que nascendo, isso já preocupa muito. E quando eles observam que a fecundidade da mulher nesse país, que é o número médio de filhos que uma mulher pode ter até o final de sua vida reprodutiva, que geralmente é de 15 a 49 anos, se conta, quando nota que essa taxa de fecundidade está muito baixa, aí começam a fazer controles de natalidade. O controle de natalidade é você controlar o número de nascimentos do país. Controlar como? Através de estratégias. Eu vou, sei lá, dar dinheiro para os casais, estimulando os casais a terem mais filhos, né? Criar uma bolsa aí para as pessoas terem mais filhos. Ou então, se meu país enfrenta um crescimento populacional muito alto, muito elevado, eu vou controlar a natalidade. Agora, para reduzir a natalidade, para diminuir a quantidade de filhos ali por casais naquela sociedade. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer o que a China fez, por exemplo. A China criou um controle de natalidade para reduzir a natalidade lá. A Índia também tentou fazer, mas deu muito certo não. O da China foi mais bem sucedido, mas foi bem cruel também, que foi a política do filho único, onde do final da década de 70, 79 até 2013, os casais chineses, né, só poderiam ter um único filho. Era a política do filho único. Por quê? Porque eles já estavam vivenciando na década de 70 um crescimento exorbitante da população. Já estava praticamente a 1 bilhão de pessoas. E aí viram que se a população continuasse naquele ritmo de crescimento, crescendo muito rápido,
o governo não ia ter condições de administrar toda aquela nação ali gigantesca, né? Eles iam perder o controle e tudo mais. Aí fizeram um controle de natalidade para reduzir a natalidade. Mas o controle de natalidade tanto pode ser feito quando o crescimento vegetativo está numa taxa ali muito positiva, né, muito alta, está crescendo, né, no ritmo exorbitante, quanto ele pode ser feito também quando o crescimento vegetativo está negativo, quando tem mais pessoas morrendo do que nascendo, e aí a taxa de fecundidade da mulher está muito baixa, os nascimentos na sociedade estão muito, muito baixos. Então, se faz um controle de natalidade também, mas para aumentar o tanto de nascimentos, a quantidade de nascimentos, certo? Vamos lá, eu estou vendo aqui a mensagem de Gleibson. Gleibson mandou mensagem para mim dizendo que chegou atrasado. Não foi, Gleibson? Gleibson. Oi. É isso. Você. E teve outra pessoa que chegou também, acho que foi Tainá. Que chegou. Não foi, Tainá? Tá me ouvindo? É porque o microfone dela não fecha. É? Mas pode levantar a mão, falar aí no bate-papo. Pronto, eu tô vendo aqui o bate-papo, acho que é ela. Muito bem, Arthur, arrasou, perfeito. Faça mesmo. Tá chegando o dia de enviar as atividades. Coloquei até amanhã, não foi? A resenha do tema 1 e do tema 2? A do foi. E a do tema 3 e tema 4 até segunda. Até segunda-feira, exato. Corram aí contra o tempo. Para fazer quem não fez ainda, vamos arrochar. Sim, pois bem, então a gente está aqui, dinâmica demográfica. Então, toda sociedade, ela é bem dinâmica, ela muda. Em relação à população, é óbvio, isso também acontece, ela muda. E aqui, quando a gente fala de dinâmica demográfica, está se referindo exatamente ao fato de que em uma sociedade fica variando a quantidade de indivíduos que habitam aquele espaço, né? Em um certo intervalo de tempo. Então, assim, geralmente quando você vai analisar a dinâmica demográfica, você analisa conforme o intervalo de tempo. 1 mês, 2 meses, um semestre, que é uns 6 meses, ou então 1 ano, ou então 2 anos, ou então, como eu falei ontem, a gente pode fazer um estudo bem longo, analisando a variação de indivíduos que habitam Caicó no decorrer de 10 anos, de 2010 a 2020. Aí é um estudo mais longo, né? E também um pouco mais difícil de você detalhar, porque são muitas informações. Mas é possível fazer também. Mas sempre que a gente falar em dinâmica demográfica, dinâmico é algo que sempre muda, que transforma. Ana Beatriz, você é uma mulher muito dinâmica, você está sempre em transformação. Eu sou uma metamorfose ambulante. Então, eu estou em transformação. Algo que muda, algo que é dinâmico, é isso, certo? Dinâmico, algo que muda. Então, a população, ela muda constantemente, ela se transforma. E a gente está falando exatamente dessa questão de crescimento da população, né? Então, a sociedade, ela não se mantém no ritmo de crescimento só a vida inteira, tipo, todos os anos. Ela não se mantém no ritmo só de crescimento. Tem momentos que ela pode estar crescendo no ritmo um pouco mais acelerado, no ritmo mais lento, enfim, pode estar próximo de uma estabilidade, mas ela é dinâmica, ela muda constantemente, esse padrão aí de crescimento populacional. E quando a gente vai estudar crescimento populacional, a gente estuda o crescimento de uma população através desse dado aqui, do crescimento vegetativo ou natural de uma população, que é o CV. CV, crescimento vegetativo, é igual a taxa de natalidade, eu boto no quadro TN, taxa de natalidade, menos TM, que é taxa de mortalidade. Então, para você saber o crescimento vegetativo ou natural de uma sociedade, de um país, de um estado, de uma cidade, você faz isso aqui, esse cálculo. É um cálculo mesmo, né? Crescimento vegetativo vai ser igual a taxa de natalidade, número de nascimentos, menos a taxa de mortalidade, que é o número de mortes. Então, aí você vai saber. Eu fiz o cálculo, encontrei no site do IBGE o número de nascimentos de pessoas em Caicó no ano de 2020. E encontrei também o número de óbitos. Perfeito. Como é que eu vou saber o crescimento vegetativo de Caicó no ano de 2020? Eu pego o número lá de natalidade e subtraio menos o número de pessoas que morreram em Caicó no ano de 2020. Aí, se der um número positivo, é porque nasceram mais pessoas do que morreram. Mas se der um número negativo, significa dizer que morreram mais pessoas em Caicó em 2020 do que nasceram. E se der 0, deu nulo. Deu nulo, porque, tipo, a sociedade não cresceu nada, mas se manteve ali, entendeu? O tanto que nasceu foi o tanto que morreu. Deu nulo. Mas, geralmente, vocês vão encontrar crescimento vegetativo ou positivo ou negativo. É muito difícil encontrar a taxa de crescimento vegetativo nula. Eu falo porque é informação, mas a gente vai encontrar ou um número positivo ou um número negativo, certo? Sempre que você quiser saber o crescimento de uma população, você vai ter que fazer esse cálculo do crescimento natural ou vegetativo da população
né? E aí você pega natalidade menos mortalidade. Aí você sabe. Certo? O que é que está dizendo aqui de informação e que é importante para a gente agora nesse momento? Eu disse ontem para vocês que o ritmo de crescimento da população do mundo nem sempre foi uma coisa muito intensa, né? Eu mostrei um textinho para vocês, li esse textinho para vocês de um parágrafo, mostrando que a sociedade demorou 1.650 anos para dobrar a sociedade do mundo, né? No ano 1 da era cristã, estimava-se que existiam 250 milhões de pessoas no mundo. E a gente só conseguiu dobrar para 500 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que foi no ano de 1650. Então, demorou aí muito tempo para que houvesse uma duplicação da sociedade mundial. Então, durante esse tempo aí, o crescimento populacional, né, mundial foi um crescimento populacional lento, né? Lento, não foi uma coisa rápida. Mas a gente viu também outro dado lá que dizia que de 1950 a 1970, ou seja, há pouco tempo, né? A gente está em 2021, há pouco tempo, no século passado, no final do século passado, a gente está no século 21. Quem nasceu aí em 1950, nasceu no século 20. Então, de 1950 a 1970, durante aí esse intervalo, era 1970 ou era 1977? Não lembro exatamente, era 70 alguma coisa, não era? Não lembro, para mim, do dado. Para mim era 70 e alguma coisa, porque eram 37 anos. Não vou olhar agora, não. Mas eu vi o que é que dizia o texto. Dizia que no intervalo de poucos anos, cerca de 30 e poucos anos, a população do mundo tinha dobrado, né? Tipo assim, tinha crescido num ritmo frenético. E foi nesse período aqui que o livro de vocês vai destacar agora. Ó, tá dizendo assim, considerando a dinâmica demográfica em escala mundial, ou seja, considerando o mundo todo o planetinha, que é onde a gente habita, chama atenção o acelerado ritmo de crescimento da população mundial a partir da década de 50. Aí, detalhe, o livro está mostrando de forma generalizada. Tipo assim, como assim, Ana Beatriz, generalizada? Ele está levando em consideração o mundo inteiro. Mas, se você fosse analisar a realidade de cada país, eu estava dizendo isso ontem, não estava? Se você for analisar a realidade de cada país, dentro de cada país, não disse isso ontem? A realidade é diferente. Não foi? Sim. Foi? Pronto. Por quê? Porque, assim, a partir de 1950 vai haver um grande crescimento demográfico, vai haver uma explosão demográfica. Quando eu digo explosão demográfica, é uma enorme quantidade de nascimentos. Vai haver isso aí, por quê? Porque vai haver uma revolução sanitária nos países mais pobres do mundo. Tá entendendo? Vai haver uma revolução sanitária, vai haver uma revolução na medicina, vão se melhorar aí condições de higiene nos países mais pobres, vai haver uma melhora significativa na questão das mortes, vai diminuir muito a quantidade de pessoas que morrem nos países mais pobres do mundo, porque vai haver uma melhoria significativa, né, no trato com a saúde, tá entendendo? Mas a natalidade desses países mais pobres vai se manter estável, de boas, vai cair a taxa de mortalidade, que vai melhorar as condições de saúde nos países mais pobres. Mas, enquanto isso, a natalidade está ali, ó. Tem muitos filhos nascendo, tá entendendo? Então, na década de 50, 60 e até 1970, a gente vai acompanhar o quê? Um ritmo de crescimento populacional muito grande nos países pobres. Mas o livro destaca como se fosse um grande crescimento mundial. De fato, é um crescimento mundial, né? Mas, assim, isso vai acontecer nos países mais pobres do globo. É tanto que eu estava dizendo, gente, isso aqui está mostrando uma perspectiva mundial, mas se a gente fosse analisar países desenvolvidos, que são os centrais, os países ricos, eles já passaram pela transição demográfica. Eles já passaram de um ritmo de crescimento rápido da população para um ritmo de crescimento lento. Eles já passaram por isso. Então, na década de 50, esse rápido crescimento populacional que o livro está falando aqui, mundial, é um crescimento populacional que está acontecendo principalmente nos países pobres do mundo, porque eles estão vivenciando uma melhoria na questão da saúde, tá, que fez melhorar aí, né, fazer com que as pessoas vivessem mais e caiu a quantidade de mortes, mas a natalidade se manteve estável, que a natalidade é o quê? É o número de nascimentos da sociedade, né? Então, imagine que as mortes estão diminuindo, mas os nascimentos estão lá, bombando. Tem muitos nascimentos. Ok, então vai ter o quê? Um grande crescimento da população nesse país, não vai? Vai, com certeza. Olha aqui a natalidade lá em cima, a mortalidade lá embaixo. Então vai ter um grande crescimento populacional. Vai. E é isso que o livro está alertando para vocês. Ó, está dizendo aqui que a população do mundo cresceu muito a partir de 1950. E esse crescimento vai ser acompanhado até a década de 70.
Mas quando chegar aí, meados da década de 70, isso vai mudar, essa realidade mundial vai mudar. Por quê? Porque vai começar a haver um declínio na taxa de natalidade também. Por quê? Ana Beatriz, você não falou de um termo chamado transição demográfica, né? Falei agorinha, mas eu não disse que era transição demográfica exatamente. O que é uma transição demográfica? Toda sociedade, geralmente não, ela passa por transições demográficas. O que é uma transição? Quando você transita, faz uma transição, você está passando de um cenário X para o cenário Y, ou de Y para X, ou de Y para Z, mas você está passando de uma situação para outra. Então, imagine só uma coisa. Houve um momento aí que os países mais ricos do mundo, eles estavam no ritmo de crescimento rápido da população, que começou esse crescimento rápido durante a Revolução Industrial, durante a primeira Revolução, e a segunda Revolução Industrial. Mas aí o que vai acontecer? Natalidade se manteve estável, a mortalidade lá embaixo. Aí a mortalidade começou a cair, né? A transição demográfica, ela começa primeiro com a mortalidade caindo. Melhora a condição de vida das pessoas e a saúde, aí a mortalidade cai. Aí 2, 3 décadas depois, a natalidade ela vem caindo também. Por quê? Porque geralmente a mulher ela passa a se inserir no mercado de trabalho, a estudar mais, a utilizar métodos contraceptivos e começa a cair também a natalidade. Aí o que vai acontecer com essa sociedade? Ela vai passar por uma transição demográfica, de um ritmo alto de crescimento populacional para um ritmo de crescimento populacional cada vez mais lento. No mundo, os países ricos, eles passaram pela transição demográfica já entre o início do século XX e metade do século XX. Eles já estavam ali na metade do século XX, nessa época aqui, 1950, quando os países pobres estavam começando a transição demográfica, com a diminuição da mortalidade, os países ricos já tinham vivenciado a transição demográfica. Eles já tinham passado esse cenário de baixa mortalidade, alta natalidade, para natalidade bem baixa e para um ritmo de crescimento da população bem baixo. Enquanto os países pobres, em 1950, o que estava acontecendo? Eles estavam começando essa transição demográfica, com a diminuição da mortalidade, porque melhorou a saúde, né? Diminuiu a mortalidade, mas a natalidade se manteve estável, o número de nascimentos. E aí, essa realidade dos países mais pobres vai começar a mudar, mais ou menos, no final da década de 70 e na década de 80. Aí os países pobres vão começar a diminuir também um pouco a sua taxa de natalidade. Porque geralmente é assim, a transição demográfica, essa passagem de um cenário de crescimento X para crescimento Y, começa com a diminuição da mortalidade, né? As causas de morte diminuem e a natalidade se mantém estável. Aí, de repente, a natalidade começa a cair, 2, 3 décadas depois começa a cair e começa o ritmo de crescimento populacional cada vez mais lento. E aí isso preocupa os governos, porque eles fazem, eita, e agora? Quem é que vai trabalhar? Quem é que mais trabalha na sociedade? São os jovens. Mas a minha população está vivendo muito, a expectativa de vida está alta, mas tem poucos jovens para trabalhar. E agora? A gente tem que fazer o quê? Estimular, controlar os nascimentos, a natalidade. Então, vamos fazer um controle de natalidade aqui, mas para aumentar essa taxa de crescimento populacional. Ok? Mas o que é que estava acontecendo nos países pobres na década de 50? Alto crescimento populacional, alto crescimento, né? Mortalidade estava lá embaixo, caindo, e a natalidade em cima. No caso da China, por exemplo, está dentro desse meio aí. A China, na década de 70, começou a preocupar muito o governo, né? Porque a população estava crescendo no ritmo frenético e o governo estava vendo que não ia conseguir suportar aquela população gigantesca, que é até hoje. Mas aí eles fizeram um controle de natalidade, que é a política do filho único, e conseguiram controlar esse crescimento populacional que estava tão rápido e acelerado. Pois bem, aí na década de 80 já começa a diminuir um pouco a realidade aí nos países mais pobres, porque a natalidade vai começar a diminuir, graças à taxa de fecundidade, que é a taxa de filhos por mulher. A gente vai falar disso agora, já. Mas a primeira coisa que vocês precisam saber também, que é muito importante, é que a realidade de um país, ela não é 100% igual a outra. Então, quando eu falo, os países pobres começaram a reduzir a natalidade entre a década de 70 e 80. Verdade, começaram a reduzir, mas nem todos. Por exemplo, tem alguns fatores que influenciam em um país ter uma taxa de natalidade mais elevada. Por exemplo, é um país que é muito agrário, que é muito rural ainda. A gente sabe que não é a Ana Beatriz que está falando, é a ciência que diz isso. Pessoas que moram na zona rural, elas tendem a ter mais filhos do que pessoas que moram na zona urbana. Isso é uma perspectiva que é verdade, é verídica. Pessoas que moram na zona rural têm mais filhos, porque geralmente os filhos são sustento, ajudam ali no sustento da sobrevivência, né, da família, são, de certa forma, uma renda para a família, os filhos, na zona rural.
Já na zona urbana, não. Filho na zona urbana é prejuízo, né? O menino tem que pagar a escola para o menino, saúde para o menino, enfim, vestimenta, o menino quer o videogame toda hora, o videogame novo, quer um celular novo. Tem muitas coisas. Então, assim, geralmente, os filhos na zona urbana, eles são mais caros do que os filhos na zona rural. E as pessoas tendem a ter mais filhos na zona rural do que na zona urbana. Então, países que são mais agrários, mais rurais, né, que tem mais gente morando na zona rural, geralmente a natalidade é um pouco mais elevada. Aí tem um outro fator, por exemplo, países onde a religião, ela impacta também na quantidade de filhos. Por incrível que pareça, para quem não sabia, a religião impacta na quantidade de filhos. Porque, assim, tem algumas religiões que elas são bem assim, fervorosas em relação à interrupção da vida, né? Tipo assim, que não permite a interrupção da vida, que não permite com que as pessoas, os casais, utilizem métodos contraceptivos para barrar ali a vida. Ou seja, por exemplo, a religião islâmica, eles são bem fervorosos, assim, tipo, eles não permitem ou não querem que os casais usem métodos contraceptivos para não ter filhos. Já no cristianismo, muita gente é cristã, né? Aqui, eu acho que muita gente aqui deve ser cristã, católico, não sei. Boa parte, mas não é budista. Pronto. Eu sou budista. Arrasou. Tudo bem. Mas tem algumas religiões, o cristianismo também e outras religiões, que são um pouco mais maleáveis. Que travou. Travou aí, não foi? Eu vi que Travou. Deu uma travada aqui. Tem algumas religiões que elas são um pouco maleáveis, assim, tipo, que permite, né, que entende que o cristão ele utilize métodos contraceptivos para que não tenha ali uma grande quantidade de filhos que não consegue ter responsabilidade, criar, enfim, cuidar, enfim, muita coisa. Que ter um filho é muita coisa. Mas, então, tem alguns países que, por causa do tipo de religião que eles adotam, fazem com que a natalidade seja um pouco mais elevada. Tipo, os islâmicos, eles têm uma taxa de natalidade superior do que os cristãos. Diz aí que, futuramente, a gente vai ter mais islâmico no mundo do que cristãos, porque a natalidade deles é superior à nossa. Enfim. Então, tem algumas coisas, por exemplo, casais na zona urbana, já falei que eles tendem a ter menos filhos. E outra coisa, casais na zona urbana, eles tendem a fazer planejamento, tipo assim, ter só um filho, no máximo 2, passar a adiar a gravidez por N motivos, enfim. Então, tem alguns fatores que podem agravar a situação. Mas o que eu estou querendo dizer até agora é que nenhuma realidade de país, os países eles não são iguais, não tem uma realidade igual a outra. Mas o que é que a gente vivenciou no mundo a partir da década de final de 70 e início de 80? A gente vai vivenciar uma diminuição da taxa de natalidade dos países mais pobres, que aqui vai dar numa escala mundial, né? Porque está acontecendo no mundo todo, verdade. Então, vamos lá. Aqui tem um gráficozinho, né? Mundo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade e crescimento vegetativo. Bonito, né? Crescimento vegetativo nada mais é do que natalidade menos mortalidade. É o crescimento vegetativo. Se deu positivo, mais pessoas nascendo do que morrendo. Mas se deu negativo, mais pessoas morrendo do que nascendo. Mas o crescimento vegetativo pode ser positivo e ser bem baixo. Isso preocupa os governos. Aí vamos lá. Aí aqui tem, para vocês analisarem, né? É bem bonitinho. Tem até a projeção aí para 2050, 2055, 2040, 2045. Dá para ver o quê? Dá para ver que o crescimento populacional, olha, está crescendo num ritmo bem lento, né? Está diminuindo aqui as coluninhas. Tá vendo? Está crescendo o ritmo, o cara vai crescer numa perspectiva bem lenta. Tem até uma projeção no livro de vocês, acho que na primeira página. Não tem uma projeção? Tem uma estimativa aí do crescimento populacional. Como assim? Tem uma estimativa do crescimento populacional, não sei se é para 2050. Tem uma estimativa na primeira página. Tem para 2050 e 2055. Diz o quê? Cadê? Deixa eu ver aqui. 2050, crescimento populacional de 9,7. 9,7 é aqui na primeira página? Mas é isso mesmo. E a gente hoje, daqui para 2050, né? A gente está em 2021 e a população hoje já é em torno de 7,6 bilhões de pessoas. Então, vai crescer aí no ritmo bem lento, né? Tanto os países desenvolvidos que já têm um crescimento lento, quanto os países pobres tendem a também ter um ritmo de crescimento populacional cada vez mais lento. Certo? Falta 3 minutos. Pois é, tá em cima. Mas vai dar certo. Tem outra aula, né? Tem a segunda aula ainda, a gente termina. Aí, olha, redução da taxa de fecundidade. Ah, mulher, então por que está acontecendo
esse crescimento populacional no mundo aí de cada vez mais lento? É por quê? É por causa da taxa de fecundidade? Exatamente. O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher, que uma mulher tem até o final de sua vida reprodutiva, que a gente conta de 15 a 49 anos. 15 a 49 anos. É claro que eu não recomendo, não façam isso, meninas, não tenham filhos tão cedo, não queiram ter filhos tão cedo, porque vocês acabam atrapalhando um pouco os estudos de vocês. Deus me livre. Deus me livre ter filho, né? Não tenho de Deu jeito. medo, é muito cedo. Eu quero adotar. Não ter filho cedo, não tenho, pelo amor de Deus. Pensem primeiro em fazer uma carreira, em ter um emprego, em ter assim como se sustentar. Não dependam de... Eita, gota. Não dependam de homens, só escutando isso aí. Não dependam de homens, pelo amor de Jesus Cristo, porque não é uma coisa legal. Não, mas você tá certa, Ana Beatriz, tá? Não dependam de jeito nenhum. É maravilhoso você ser independente, você ter tudo que você quer, você poder conquistar com o que você tem. É muito maravilhoso. Você não dever nada a ninguém, você não sabe, não ter aquela pessoa perguntando toda hora para você, você quer isso para quê? Você vai fazer isso com o quê? Para quê? Você quer isso? Enfim. Então, pensem nisso. Mas se conta a taxa de fecundidade da mulher, que é quando a mulher pode gerar filhos, né? Já se conta dos 15 aos 49 anos. Então, quando a gente fala de qualquer taxa de fecundidade, a gente vai estar se referindo a esse grupo de mulheres, de 15 a 49 anos. Então, é o número médio de filhos, a taxa de fecundidade, né? É o número médio de filhos que a mulher tem em um país, né? Conta aí das mulheres de 15 até 49 anos, que é a nossa taxa aí de quando a mulher está fértil, digamos assim, né? Para ter filhos. Então, o que é que vai acontecer? Por que vai acontecer, a partir da década de 80, já no final da década de 70 e na década de 80, uma redução do número de filhos por mulher? O livro faz um comparativo bem interessante. Diz aqui, ó, entre os anos de 1950 e 1970, a taxa de fecundidade no mundo, ou seja, das mulheres no mundo todo, era em média aí de 5 filhos por mulher. 5, né? Isso aí no mundo todo, pega no mundo todo, entre a década de 50 e 70, uma mulher no mundo tinha, em média, 5 filhos. Diga aí, 5 filhos. Eu li um livro que ele me dizia que Deus me livre. a autora dizia, tenham filhos, mas não tenham tantos filhos, porque vocês precisam ter um tempo também para viver a vida de vocês, para vocês conquistarem aquilo que vocês querem também. E outra, a gente ter muitos filhos, saiba que você tem uma responsabilidade maior, você vai ter que dar uma atenção redobrada, enfim, né? Tem aí muitas coisas. Talvez eu não tivesse... Não vou dizer não.